Convido a igreja a abrir a Bíblia em Mateus 24, do versículo 35 ao 44. Mateus 24, do versículo 35 ao 44. Eu estarei lendo a parábola da figueira, a exortação à vigilância. Mateus 24, do 35 ao 44. Passará o céu e a terra, porém as minhas palavras não passarão. Mas a respeito daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, senão o Pai. Pois assim como foi nos dias de Noé, também será a vinda do Filho do Homem. Porquanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam e bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca, e não perceberam, senão quando veio o dilúvio e os levou a todos. Assim será também a vida do Filho do Homem. Então 2 estarão no campo, um será tomado e deixado o outro. 2 estarão trabalhando no moinho, uma será tomada e deixada a outra. Portanto, vigiai, porque não sabeis em que dia vem o vosso Senhor. Mas considerai isto: se o pai de família soubesse a que hora vinha o ladrão, vigiaria e não deixaria que fosse arrombada a sua casa. Por isso, ficai também vós apercebidos, porque a hora em que não cuidais, o Filho do Homem virá. Amém. Essa mensagem, eu ouvi ela, eu tinha 8 anos, sobre a vinda de Cristo, sobre estarmos vigilantes. A nossa família, quando teve o encontro com Jesus, foi a leva todinha, são 7 irmãos e todo mundo teve esse encontro com Jesus, mais pai e mãe, na época. E todo mundo naquele fervor, naquela busca, e todo mundo querendo se alinhar com Deus, sabe? Aquele amor cheio ali, daquele recém-convertido. E eu, 8 anos, no meio disso. E naquela época, tinha um desenho, não sei quantos aqui já ouviram falar, que chamava Dragon Ball Z. E eu gostava demais desse desenho. E gostava muito, 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 muito. Ia para a escola de manhã, vinha correndo para poder assistir o desenho do Dragon Ball Z. E estava lá o menino, recém-convertido, assistindo o Dragon Ball Z. Um dia, um irmão meu, assim como todos, ansiosos em falar de Deus, em pregar de Deus, senta do meu lado, um irmão mais velho, e vê eu assistindo o Dragon Ball Z. E vai aparecendo lá tem um monte de bicho lá, e tem tudo quanto é personagem, né? Tem um que tem até o nome lá do capeta nesse desenho. E o meu irmão, na hora que ouviu, ele deu um kick assim no sofá, olhou para mim e abriu o texto e falou sobre a vinda de Jesus. E pregou para mim aquele dia que eu tinha que estar preparado para a volta de Jesus. E ele fez toda uma mensagem, foi trazendo assuntos de terremotos, e eu, mesmo criança, já entendi o que era terremoto, e falava assim, realmente está acontecendo terremoto. E ele falava de pai contra filho, e ele ia pregando esse texto para mim, e o tempo todo me divertindo. E se Jesus voltar agora, na hora desse desenho? E eu não tinha lugar para colocar, cara. E ele o tempo todo falava, nós temos que estar preparados para a volta de Jesus. E aquela palavra entrou no meu coraçãozinho, e eu todo dia buscava orar a Deus, ler a Bíblia, estar ali firme na presença de Deus. E vivi o tempo todo com aquela esperança assim, se Jesus voltar hoje, eu estou tinindo, estou pronto para subir. E me alegrava muito e contava para os colegas, e quando a gente se alimenta da esperança da volta de Cristo, a gente não guarda isso com a gente. Eu anunciava isso na escola, para os coleguinhas, e contava para todo mundo da volta de Cristo. Mas, voltando da escola, o que estava na televisão? O meu desenho. E eu, primeiro dia recusei, o segundo dia recusei, porque eu me apegava, que eu tinha que me alinhar, eu tinha que me santificar, porque a qualquer momento o nosso Senhor Jesus poderia chegar. E eu ali,
consegui resistir bastante tempo, mas depois voltei a assistir o Dragon Ball Z. Quando meu irmão passava na porta, eu desligava a televisão na hora. Aí minha preocupação já não era mais a volta de Cristo, era a vergonha do meu irmão ver que eu estava assistindo esse desenho. E ficava vigiando ali, quando ele passava eu desligava, quando ele virava, eu ligava de novo a televisão e assistia. E nisso eu fui me acostumando, e terminei de ver todo o desenho, sei as musiquinhas, sei os personagens, eu acompanhei tudo, né? Enfim, me acostumei. Eu me alimentei de uma esperança da volta de Cristo, me enchi dela e procurei me santificar o tempo todo. Mas passou dia, passou outro dia, passou outro dia, e Jesus não veio. E aquilo que parecia, assim, ser um pecado, um problema para mim, já dava assim, vou continuando aqui, depois eu me acerto, depois eu corrijo, depois eu me alinho, e dá tudo certo, porque Jesus não veio ontem e ele não vem hoje de novo, não. E passou-se todo esse tempo, hoje estamos aqui, e quando leio esse texto, me veio à memória dessa mensagem, que eu recebi ela lá com 8 anos, que Jesus está voltando. E essa tem que ser a nossa alegria, essa tem que ser a nossa esperança, a esperança do crente é a volta de Cristo. Só que a gente às vezes recebe essa mensagem e vai aquela alegria e aquela tensão no nosso coração, mas passam os dias, assim como eu, criança, se adapta. E a nossa geração, então, se adapta porque ela vai se enchendo de vários desenhos, né? Hoje, motivo para nos entreter, para encher a nossa atenção, não faltam. E passa um dia, passa outro, e Jesus não veio. E a gente vai se acostumando. Vivemos em uma geração que ela transformou, ela deu um salto assim, pum. Eu, embora novo, sou criado numa roça, bem roça mesmo. Então, lá na minha época ainda não tinha televisão, eu lembro quando chegou, é porque lá o negócio era ruim. Não era só ter a tecnologia, não, tinha que ter o acesso também. Então, eu pude participar de certos conhecimentos que gente 15 anos mais velho que eu viveram aí na cidade, porque lá o negócio era mais feio. E a gente viu isso tudo, a transformação até da TV preto e branco, parabólica, e hoje todo esse avanço da tecnologia, e a gente envolvido no meio disso, a gente vai se acostumando, vai esquecendo que Jesus vai voltar. Vai esquecendo de mensagens como essa, que diz aqui, passará o céu e a terra, porém as minhas palavras não passarão. Jesus vai voltar. E a gente começa, na nossa caminhada como cristão, ao invés de nos prepararmos para a ida para o céu, nos prepararmos para o encontro com Deus, a gente começa a nos preparar para a vida aqui na terra. E nessa caminhada a gente entra construindo os nossos palácios, os nossos sonhos, e a gente entra cuidando de nós. Assim como no texto aqui, e mexe muito comigo o versículo 38, porquanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam e bebiam, casavam-se e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca, e não perceberam. A gente fica apreensivo com a volta de Cristo e alegre com a volta de Cristo. Eu imagino essa época aqui, quando Noé falou assim, vai ter um dilúvio. Alguém ali deve ter ficado assim, vai ter um dilúvio, nós temos que se acertar, temos que mudar. Aí Noé corta uma árvore, corta outra, e o tempo passa. E aquele que era criança agora casa, vira adolescente, jovem, casa, tem sua família. Aqueles que não tinham condições agora podem deleitar em comer e beber com fartura, e podem viajar, e podem viver uma vida tranquila, podem olhar para eles e poder curtir, né, o eu, agora eu posso viver bem, e nisso não percebe-se que a arca estava ficando pronta. E quando chega o final dessa arca, Noé entra, vem o dilúvio, e todos ficam assim, era verdade.
E quando eu vejo esse texto, eu lembro de criança até o dia de hoje, e como a gente vai aqui envolvendo no nosso eu. Casavam-se, davam-se casamento, comiam e bebiam. E a gente vai atentando aos nossos prazeres do dia a dia, nosso foco na nossa vida terrena. E mantendo como crentes, a gente vai pareando a palavra de Deus. A gente pega a Bíblia e lê, e faz um paralelo dela daquilo que muitas vezes é o que a gente precisa ouvir para termos uma vida terrena boa. E a gente se ajeita aqui, e muitas vezes se concentra em prosperidade, se concentra em felicidade, né? E esquece que nós temos que preparar para quê? Para a nossa vida lá no céu. Não que a vida da igreja terrena não seja interessante, ela tem que ser cuidada, a sua vida tem que ser cuidada, a minha vida tem que ser cuidada. Temos que trabalhar, temos que construir família, temos que viver as nossas vidas aqui, né? Curtir aquilo que Deus nos permite, mas isso não pode ser maior do que o nosso foco aonde? Lá no céu. Tudo aqui é passageiro, tudo aqui vai ficar. Um dia vai tocar uma trombeta, vai ter um relâmpago que vai pegar de um canto a outro, e vai ser a vinda do nosso Cristo. E nesse dia nós temos que estar preparados, alegres para podermos subir lá na glória com o nosso Deus. Como vai ser gostoso. E essa tem que ser a esperança do crente, que Jesus vai voltar. De vez em quando, na verdade tem sumido. Fui crescendo de criança e nas viagens, passeando, a gente sempre via num muro alguma coisa, Jesus está voltando. E parece que diminuiu até isso aí. Voltando domingo à noite, achamos Jesus está voltando, a Natália chegou até a tirar a foto. Olha aqui, Jesus está voltando. E tem ficado raro. Essas palavras, às vezes, parecem ter até sumido dos nossos púlpitos. E a gente vê, prega-se tudo, como ser uma igreja terrena. E esquecemos que a nossa caminhada é para onde? Para o céu. Esquecemos que Jesus vem. E se Ele não vir, quem vai até Ele? Nós. Um dia, podemos, se Ele não vier nesse período, nós iremos ao encontro dEle. É quando a morte chamar. E ali a gente vai ao encontro do nosso Deus. O nosso alvo é o céu, o nosso foco é o céu. Paulo fala lá em Timóteo 3, 1 Timóteo 3, 4 e 1, diz o seguinte: sabe, porém, nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, pois os homens serão egoístas, avarentos, jacticiosos, arrogantes, blasfemos, desobedientes aos pais, ingratos, irreverentes, desafeiçoados, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis inimigos do bem, traidores, atrevidos, enfatuados, mais amigos dos prazeres que amigo de Deus, mais preocupado com nós mesmos, mais preocupados com nossa vida terrena, como vamos nos acolchoar, nos amoldar nesse mundo, ao invés de transformá-los, mais preocupado em como vamos nos adaptar aqui. Às vezes, pegamos tanto um paralelo em ler a Bíblia, porque ficamos com medo de confrontar o que? O pecado. Está tendo um estudo lindo aí de manhã sobre doutrina, e o tempo todo é bater no pecado, mas não é a doutrina da igreja, é a palavra de Deus. A doutrina só pega o que está aqui e monta um formato, mas está tudo aqui, ó. Não é sobre ser presbiteriano, é sobre ser crente. É sobre ser crente. Não é a igreja presbiteriana, é sobre ser crente. É sobre saber que não é daqui. E a gente vai, no meio disso, às vezes, tornando crentes frágeis, que queremos ter um sermão adaptado às nossas vontades. Queremos ter um sermão que a gente possa recebê-lo e assim termos uma semana próspera, uma semana maravilhosa, uma semana encantadora, porque confrontar os nossos pecados, chamar o arrependimento,
Isso não. Achamos que a Bíblia às vezes está no passado. Tem algumas coisas que não precisam ser como a Bíblia fala. Não precisa entrar nesse assunto. Não entre nesse assunto, porque é pesado. E a palavra de Deus fica pesada para nós. Porque precisamos aqui nos adaptar a este mundo, ao invés de transformá-lo. Precisamos ter uma vida terrena confortável, ao invés de incomodar e saber que nós não somos daqui. Que nós não pertencemos a esse mundo. Quando estamos num ambiente que ele não é um ambiente cristão, nós não podemos sentir tranquilidade ali estar. Quando estamos em um assunto que ele não é um assunto que agrada a Deus, nós não podemos sentir confortáveis. Nós temos que estar desconfortáveis nesse mundo, porque nós não somos daqui. Nós temos uma morada preparada para nós temos uma vida eterna, não uma vida terrena para preocupar. E Jesus vem, irmãos, Jesus vem, Ele nos chama a atenção, nos mostra em sua palavra, o tempo todo, que um dia Ele vai voltar. E a gente, na nossa caminhada, às vezes perdemos a visão do mundo. Vemos gente se perdendo ali, gente se matando aqui, fome ali, guerra aqui, passamos por uma pandemia, e o nosso coração faz o quê? A gente se adapta, né? Não nos incomoda. Esquecemos que Jesus vai voltar. Deus julgou Sodoma, Deus julgou Israel, Deus julgou o povo aqui antes do dilúvio, e veio e não deixou, destruiu tudo ali, julgou esse povo, e quem duvida que a nossa geração será julgada? Quem aqui tem coragem de dizer assim, não, nossa geração vai passar? Quando eu era criança, imaginava o futuro, e hoje, do que eu pensava de carro voador e de robô, já está tudo acontecendo. Eu acho que em mais 5 anos vai ser mais normal do que a gente pensava. A nossa geração deu um pum na tecnologia, deu um pum na comunicação, na produção de alimentos, crescemos demais, mas a fome acabou? Os problemas da nossa sociedade acabou? Hoje querem liberar a mudança de sexo para criança. E a gente vai passando por isso, adaptando. Confrontar? Não, a gente vai se amoldando. Mas aí pensa assim, rapaz, pastor, primeira oportunidade, talvez alguém pode pensar que deu, meu irmão falar da volta de Jesus e dar uns apertos aqui. Essa palavra, irmãos, ela me alegra, porque eu lembrei dela quando eu tinha 8 anos. E de vez em quando a gente dá um cutucão na gente. E agora eu lendo de novo, quando o pastor falou, pregar no culto de domingo à noite, podendo ler a Bíblia pensando, veio novamente esse texto. E como Jesus é maravilhoso, que nos permite falar dele, estudar ele. Vir falar nessa noite sobre a volta de Jesus, é uma palavra hoje para ser dada a você que é crente. Porque olha só que legal. Lá em Tessalonicenses, a gente vê como a gente que é crente tem que viver. 1 Tessalonicenses 4, 17 ao 18. Quando a gente pensar sobre a volta de Cristo, né, a gente vê aqui, o que Paulo escreve? 1 Tessalonicenses 4, 17 ao 18. Depois, nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles, entre nuvens, para o encontro do Senhor nos ares. E assim estaremos para sempre com o Senhor. Consolai-vos, pois, uns aos outros com esta palavra. Olha que maravilha a palavra de Deus. Para quem? Nós, os vivos. Ah, Paulo, você estava escrevendo ali, mas quem dera esse povo aqui ter visto o que nós vimos, né? O avanço da tecnologia, o avanço da comunicação. Eles tinham a informação que nós tínhamos, e eles já esperavam pelo quê? A volta de Cristo.
ele trata a vinda de Cristo em primeira pessoa. Nós, os vivos. E hoje é uma alegria ler esse texto, porque nós, os vivos, podemos nos preparar para a volta de Cristo. Nós, os vivos, podemos nos encher de esperança, que esse mundo cheio de amargura, cheio de ódio, como pode multiplicar tanto a riqueza, multiplicar tanto a comunicação, a ciência, e a pobreza aumentar, a fome aumentar? É porque nós somos pecadores, esse mundo é pecador, mas nós, os vivos, podemos nos encher de esperanças com a volta do nosso Jesus. E quando a trombeta trocar, poder partir todo mundo para a glória. Poder Jesus chegar e abrir ali o livro e lá está o nome de cada um. Porque a gente que é cristão, a maior alegria que nós temos que ter aqui é a nossa salvação. Porque a gente não merece ela, e Jesus lá na cruz comprou. E um dia ele subiu, e a Bíblia diz que ele vai voltar do mesmo jeito que ele foi, para poder nos buscar. Olha que alegria, irmãos. E às vezes a gente se apega a essa terra, e chega em casa com aquele coração doído, e fala assim, nós cheio de problema, como se nós fôssemos daqui. Nós não somos daqui. Nós, os vivos, vamos para onde? Para a glória. Nós, os vivos, temos um encontro com o nosso Senhor Jesus. Isso às vezes me confunde quando eu escuto algumas situações em que um irmão fica com raiva do outro. E eu fico assim, gente, mas está vivo e vai para onde? Vai para a glória. É salvo. Em vez de se alegrar na salvação, agora torce o nariz porque o outro torceu o nariz. E às vezes nós, os vivos, ao invés de nos apegarmos a Cristo, a salvação, vemos um escândalo dentro da igreja e a gente fala assim, não sou crente mais. Deixamos nossa fé abalar e esquecendo que nós somos salvos. Nosso lugar não é aqui. No mundo vai ter isso tudo, esse mundo é cheio de pecado, e nós vamos passar por ele, mas nós não podemos nos sentir confortáveis. E às vezes a gente fica triste com coisinhas. Parece que não temos nem maturidade de gente salva. Preocupado com coisinha. Ah, mas falaram isso de mim. Irmão, você vai para onde? Você vai para o céu. Você está salvo. Nós temos que estar atento ao nosso alvo. E o nosso alvo é onde? O céu. É para lá que nós vamos. É maravilhoso ler esse texto e poder pegar essa palavra, essas duas palavras, nós, os vivos, e Paulo ainda fala, né, os que ficarmos. E Paulo, se vocês tivessem visto o que nós vimos, eu acho que ele escreveu assim, nós os vivos aqui, uns 5 capítulos aqui, talvez até mais, nós os vivos, vamos para o céu, nós os vivos, vamos para o céu, nós os vivos, vamos para os céus, porque essa geração viu muita coisa, essa geração tem visto muita coisa, e alguém duvida que Jesus ainda vem nessa geração? Alguém duvida que a trombeta vai tocar? Não podemos, meus irmãos, nos acostumarmos, e assim como eu lá quando criança, de 8 anos, continuar assistindo os nossos capítulos de pecados e nos acostumando com ele. Continuarmos ali, envolvendo e pensando assim, Jesus não vai voltar hoje não. Jesus vem. Jesus vem. E isso tem que nos encher de esperança. E se ele não vier, nós um dia iremos até ele. E nós temos que estar preparados. E para aqueles que ainda não têm essa certeza, Isaías 55, 6 diz, buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocai enquanto está perto. Olha a maravilha. Quem está vivo aí, ainda
pode buscar ao Senhor, pode se acertar, pode se endireitar no caminho e preparar para a volta de Cristo. Pode se encher de esperança, pode se encher de alegria, poder dizer assim: Maranata, vem, Senhor Jesus. Essa semana, conversando sempre com o Devani, nós estamos aqui na fadiga, Jesus podia vir, né? Nós ia lá para a glória. Como é bom, irmãos, ter certeza da salvação. Como é bom sabermos para onde iremos, de quem somos, aonde pertencemos. Quando entendemos isso, os probleminhas desse mundo são só passageiros. A gente sente ali um pouquinho, mas passamos por isso rápido, porque sabemos que não é nosso, não é daqui. Nós não somos daqui. Amém? Que Deus possa, nessa noite, guardar essas palavras no coração de cada irmão. E cada um aqui possa, assim como eu, lendo esse texto, renovar as esperanças na volta de Jesus, porque Ele vem. E nós temos que estar preparados para nos encontrarmos com o nosso Senhor Jesus. Amém, irmãos? Maravilha. Eu queria desafiar você, colocar sua vida diante do Senhor nesse momento. Feche seus olhos. Queria que você fizesse uma reflexão. Algo que me chamou a atenção, tanto na história do Rangel, que conciliou aqui com este texto lido, são as distrações. Talvez naquele desenho, aquilo lá, falava assim: isso aqui não tem nada não, bobagem, não é possível que esse negócio aqui vai ir. Mas é assim com o desenho, é assim com a aquisição da casa, é assim com a aquisição do carro, é assim com o trabalho, é assim com a faculdade, é assim com tantas coisas, com o lazer. E você vai dando prioridades, como se, isso é normal. E quando você citou a arca, eu não tinha pensado nesse ângulo, né? Derrubou uma árvore, derrubou a outra, derrubou a outra. A geração mudou. Foram muitos anos. A geração cresceu. A geração avançou. E eles esqueceram. E a arca fechou a porta. O Senhor Jesus, Ele é muito explícito nesse capítulo 24. E você hoje tem o privilégio de ouvir essa palavra e falar com o Senhor: Deus, me livra das distrações. Nós temos vivido dias de um terrível esvaziamento do cristão quando se trata do Espírito Santo de volta de Jesus. É o que o Rangel falou aqui. Eu não sei como seria se a trombeta tocasse nesse momento, porque nós temos vivido verões, onde as pessoas têm desfrutado do seu verão, como aquele desenho, não tem nada a ver, bobagem, vamos para a praia, vamos descansar, vamos curtir, vamos. E muitas pessoas estão buscando desfrutar. Como seria se o Senhor voltasse hoje? Como seria se a trombeta tocasse hoje? A minha pergunta é para você: como está o seu coração? Como está a sua vida? O seu compromisso? E você tem a oportunidade de se colocar diante do Senhor nesse momento.
você pode confessar diante de Deus, e você pode pedir perdão ao Senhor. E você pode dizer: Senhor, eu me distraí, eu tenho me distraído. Eu tenho, talvez, se decepcionado com muitas coisas. E a decepção tem dado a você e levado você a cair, enfraquecer espiritualmente. Mas o próprio Senhor Jesus, Ele disse, né, que os escândalos são inevitáveis. O texto que você leu de Timóteo é o retrato dos nossos dias. Homens perversos, violentos, gananciosos, jactanciosos, amantes de si, dos prazeres, desobedientes aos pais, arrogantes, caluniadores, tendo cara de piedade. Eu queria desafiar você que talvez tenha se decepcionado na igreja, para que você abandone sua decepção hoje, em nome de Jesus, e se agarre, como foi dito para nós aqui, nesta graça vindoura. Esqueça, irmão, a decepção, em nome de Jesus, porque o nosso olhar tem que estar na cruz. Nós olhamos para Cristo. Como está a sua mente? Como está seu coração? Quando Jesus fala dos tropeços, Ele vai dizer assim: ai daquele que fizer um desses pequeninos tropeçar. Melhor lhe seria amarrar uma pedra de moinho no pescoço e lançar no mar. De repente você é uma dessas pessoas que tem tropeçado por causa dos escândalos. E o Senhor trouxe uma palavra para você hoje. Agarre-se à vida eterna. Agarre-se à esperança, àquilo que está por vir. Porque eu creio, assim como o Rangel, eu creio que a nossa geração não passa não. Eu creio que nós, os vivos, somos nós mesmos, Rangel. Nós, eu e você aqui, ó. Se você crê nisso, eu estou contigo. E eu queria que você cresce comigo. Eu creio, irmãos, que os nossos olhos verão o Filho do Homem nas nuvens com poder e grande glória. Eu creio. Vocês não sabem quanto eu creio. Falar não revela para vocês o sentimento que eu tenho. E eu queria que esse sentimento fosse o mesmo de vocês, para que nós pudéssemos tomar cuidado com as distrações. O inimigo está aí matando, roubando, destruindo. Os falsos profetas estão aí matando, roubando e destruindo. O salteador está aí matando, roubando e destruindo. Como está a sua vida, meu irmão? Eu quero orar por você, mesmo assentado. Você vai se colocar diante do Senhor e agarre-se nessa palavra em nome de Jesus. Pai querido, obrigado, Deus. Obrigado porque o Senhor usou de maneira poderosa o teu servo. Obrigado pela palavra do Senhor, lida e aplicada ao nosso coração. Cada verso que revela aqui, Senhor, esta volta preciosa de Jesus. Eu te agradeço, te bendigo. E que hoje o Senhor, na vida dos irmãos que aqui estão, que o Senhor trouxe aqui nessa noite, possa fazer algo extraordinário. Que o nosso coração seja movido pelo Senhor de uma forma hoje extraordinária, para que nós possamos desfrutar dessa esperança da glória. Tirarmos os nossos olhos dessa terra, tirarmos os olhos deste mundo que jaz no maligno, mundo que o inimigo tem feito as suas arruaças, mas o Senhor tem nos preservado, e o Senhor tem separado um povo que o Senhor vai levar, um povo que subirá com o Senhor. Nós cremos nisso. Por isso toma a nossa vida hoje nas tuas mãos, quebranta o nosso coração, derrama sobre nós graça, para que possamos, ó Deus, ao sair daqui, termos um coração esperançoso.
termos uma vida diferente, onde nós aguardamos ansiosos o Senhor Jesus. E não nos esqueçamos que os céus podem se abrir a qualquer momento e possamos subir com o Senhor para a eternidade. Que o Senhor nos livre das distrações, do esquecimento, e possamos assumir esse compromisso com o Senhor em nome de Jesus. Obrigado pela vida do Rangel, da Natália. Obrigado pela igreja de Vila Pavão, onde o teu servo tem servido com alegria. E também aqui esta igreja, hoje duplamente servindo ao Senhor. E que o Senhor continue abençoando. Que o Senhor guarde as nossas vidas, a cada irmão aqui presente. Que o Senhor nos leve em paz para os nossos lares, nos conduza com poder e grande glória. E que a sua bondade repouse sobre nós. E que durante, Deus, esta semana e o restante das nossas vidas, possamos estar atentos, com os nossos olhares fitos no Senhor, autor e consumador da nossa fé, aguardando ansiosamente a volta do Senhor Jesus. Nós te oramos agradecidos, em nome de Jesus. Amém e amém.